E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer um teste para vocês. Hoje é dia 22 de fevereiro, mais ou menos 11h20 da noite. E a gente está aqui no criatório porrinhando nossas aves para fazer esse teste para vocês. É bem sabido que nós vendemos ovos férteis e que, como sempre, existiu problemas com esse comércio. Problemas com a caixa chegar quebrada, problemas de mau nascimento, problemas com todo mundo. Hoje a gente vai fazer um teste que ninguém fez na internet. Então, vamos lá para o teste. Olha só como que a gente manda os nossos ovos. Isso aqui é uma caixa de isopor. A gente vem com espuma de 1 centímetro, mais as espumas de 4 centímetros e coloca os ovos aqui dentro. E vem aqui camada de espuma, camada de ovo, camada de espuma, camada de ovo. Todos assim. E ainda tem uma espuma lá no fundo para fazer. E começa aqui. A gente vai pegar, olha aqui. Nós vamos pegar ovos que tá aqui, ó. A gente tem no máximo 2 fêmeas por cada gaiola. Então conta comigo aqui, olha só. Quantos ovos tem aqui? 2, 4, 6, 7. Ou seja, pelo menos 3 dias de postura na gaiola. Deixados a rolé, de propósito, para fazer esse teste. Eu vou viajar, eu vou para Minas Gerais. Eu vou encher essas caixas de ovos. E vou pegar, embalar, lacrar. E pegar e levar ela. Mostrar exatamente como acontece com o ovo que está viajando. Vou jogar a caixa no caminho, tratar ela de qualquer jeito. Que, Jennifer? Você vai pra Juiz de Fora. Vou para Juiz de Fora. Então eu vou pegar e vou jogar como geralmente é tratado nos Correios. Tá? Porque é uma cidade que não é tão perto de Itapemirim. A viagem é mais ou menos 400 km. A gente fica parado. Vou ficar vários dias. E hoje é dia 22 de fevereiro, e essa caixa vai ficar todo o tempo dentro do carro. Vai ser embalada da mesma forma que é embalada quando vai entregar para os clientes. Exatamente. O pessoal pode não estar ouvindo muito bem a gente falando, porque está longe do microfone, mas vamos embalar aqui para vocês verem. Vamos lá, ó, pegar os ovos. Não vou escolher, né? Porque como eu faço geralmente para vocês, vou olhar aqui, ó, o ovo tá padrão. Olha aqui dentro. Vou pegar e fazer exatamente como geralmente a gente faz. Vamos pegar esses ovos e vamos colocar lá. Vamos embalar todos, o tanto que der. E depois a gente vai pegar, abrir a caixa em vídeo para vocês. E posteriormente colocar chocar. E vamos ver se o problema realmente é na qualidade dos ovos, é no transporte, ou o problema está na incubação. Beleza? Então vamos fazer exatamente como se fosse para vocês. Chega perto aqui. Chega perto aqui, gente. Vou falar por causa do microfone. Não vai só mostrar levando o sistema como os Correios fazem, mas a gente também vai, depois que chegar, que a gente vai levar para Minas Gerais, Juiz de Fora. Depois a caixa vai vir de volta e a gente vai botar na incubadora, né? Botar na chocar. chocadeira. E vai ver como vai ser o funcionamento de nascimento de ovos. Se vai nascer tudo, qual a porcentagem de nascimento. Eu tô pegando aqui das melhores aves, tá? Colorações que a gente precisa chocar. Estamos colocando aqui para fazer o teste. Estou adensando bem aqui para dar chance de quebrar mesmo. Olha só, bem apertado os ovos aqui no canto, tá? Fazendo um negócio aqui para dar problema. Fazendo de propósito para dar problema. Quebrei até um ovo aqui, ó. Olha só, vou deixar esse ovo aqui, essa meleca desse ovo aqui. Deixar essa meleca aqui. Porque quebrou um ovo. Vamos falar que eu fiz essa porcância aqui. E vai dar problema. Eu tenho certeza que vai dar problema, mas vou deixar de propósito para pegar e acontecer. Aqui não vai caber mais, vou botar o espuma. Eu estou estragando caixa, estou estragando a embalagem. Só para fazer esse teste, para mostrar para vocês. Mesmo se for entregar para um cliente estragar, vai estar estragando do mesmo jeito. Mas eu nunca vou mandar um ovo quebrado assim. Sim, com certeza. Então, mas a gente está fazendo como os problemas que estão dando. Vamos falar que esse ovo quebrou no trajeto. Porque, gente, não adianta a gente falar para o cliente, é problema dos Correios, é isso. Mas a gente tem que também ver o lado do cliente. Então a gente vai fazer o teste. Para mostrar para vocês. Vamos descobrir onde está o problema. Vamos descobrir. Porque assim como tem muitas pessoas ao ovo tudo empoeirado, vamos botar tudo, embalar tudo assim. Também, querendo ou não, é muito bom pra gente ter clientes, vender, levar o nosso produto para outras cidades. Mas, gente, querendo ou não, é um investimento que vocês fazem, acreditando que vocês vão ter uma criação boa, um bom nascimento, porque
é um investimento para quem está começando. E a gente Então, quer deixar à tona o risco. Sim. Comprar ovo e a gente tem somente o correio para mandar. É arriscado. A gente está à mercê dos E problemas. olha que a gente embala muito bem embalado. Olha a embalagem. O ovo pega, ele encaixa totalmente dentro da É uma caixa. espuma totalmente, né, É de bem uma boa larga. qualidade e ela tem uma altura muito, muito boa. Se fosse uma espuma, né, baixinha, Não, olha só. uma coisa muito Fica mal, um dedo para mal dentro. estruturada, né, gente? Mais Mas uma a gente capaz investe, aqui. porque querendo ou não, assim como o Darius começou comprando de outras pessoas, vocês também estão começando assim. Então vamos lá. Ó. Tô pegando os ovos aqui de 3, 4 dias de colhido. Tá? Sem muita escolha. Tipo assim, porque muita escolha. A espuma já tá bem alta. Eu vou apertar mesmo isso aqui pra dar chance de quebrar, dar chance de acontecer um monte de coisa de ruim. Entendeu? Tô botando aqui todo tipo de... E o vídeo não vai ser só aqui, tá, gente? Vamos mostrar Nós vamos filmar o trajeto. O trajeto da viagem. Voltando, o que vai acontecer com a caixa? Ela vai ficar exposta ao sol ou não? Porque geralmente nos correios fica. Nem é exposta ao sol. É questão de ficar dentro Abafado. daquele calor, abafado, sem nenhum tipo de ventilação. Então, isso pode acontecer dos ovos não eclodirem, né? Ué. Que admite-se que a gente pega e a gente tem domínio quando tá dentro da granja. Sim. Né? O padrão do ovo aqui que eu tô mandando, a qualidade que eu tô mandando, eu garanto. A caixa bem estruturada. Eu garanto. Não é qualquer isopor. Agora, é impossível eu garantir a qualidade do serviço de uma empresa terceira sobre o produto. Não sabe o que está acontecendo. Eu não tenho como garantir o serviço de uma empresa terceira. Agora o meu, eu tenho como garantir. Então, não tá cabendo mais aqui. Não vou forçar também para fazer ignorância, né? Mas caixa, tem média mais ou menos quantos ovos? A caixa tá mais... Deixa eu aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, Você acha que tem 30, 100 ovos? 32... Tem. Uns 100 ovos aqui dentro, num isoporzinho de 5 que litros. É mais ou menos o pedido que as pessoas geralmente fazem. Isso aqui é uma... De 100 a 200, 300. Isso aqui é uma caixa. Isso aqui é uma caixa para mandar no máximo 75 ovos. Tô botando 100 ovos aqui dentro. Aqui, ó. É ovo demais. É ovo demais. Já tá alto. Ainda tem mais uma espuma. Ainda vai vir essa espuma aqui, ó. Que vai vir pra proteção, né? Essa espuma aqui vai vir pra cá. A gente vai e pegar, ainda tem a tampa. A gente vai forçar aqui. Que a tampa vai ter que... Forçar aqui pra tampar, ó. E olha só, tô forçando e não tá quebrando o ovo. Pra você ter ideia de como a espuma é larga. Olha só. Não, ó, mostra Nada. aqui a estrutura da... 1 centímetro de espuma mais 4 da outra. E é caro, tá? Isso aqui é caro. É uma embalagem que é cara. Vamos pegar, vamos tampar ela aqui, lacrar e vir mostrando pra vocês. E outra, porque, mas é essa caixa mesmo? É esse ovo que você colheu? Vamos mostrar todos os dias, fazer um pedacinho do vídeo e a gente vai juntar tudo e você vai ver todo. Acompanha o vídeo até o final pra você ver o resultado. Se nasceu, se não nasceu, o que deu, aonde que tá o erro. Acompanha até o final. Ninguém nunca fez isso no YouTube e a gente tá fazendo pra vocês. E todo lugar que a gente passar, a gente vai pedir pra alguém assinar. Seja um criador, seja um conhecido, assinar a caixa e vamos filmar pra vocês verem. Querendo ou não, gente, a gente tem que mostrar, o nosso produto dando certo e dando talvez errado. Exatamente. Porque tem que achar onde está o problema. A gente também não pode falar assim, não, o nosso produto só deu certo. Porque pode vir muito bem a pessoa falar assim, não, eu comprei o ovo de fulano e deu merda. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai provar o que as pessoas estão falando. Exatamente. Então, vá acompanhar o vídeo até o final e vamos ver o que vai dar isso aqui. Beleza? Vamos lá. Aí, pessoal, estamos na loja aqui. Vamos fechar a caixa. Vamos lacrar. Olha aqui, ó. Chega aqui perto. Os ossos que a gente embalou ontem à noite, eles já dormiram aqui dentro. Tá vendo? Vamos pegar agora, fechar a caixa. Tá? Vamos lacrar ela aqui. Vou mostrar como a gente vai lacrar. Chega perto aí pra vocês verem. É bem pertinho. Durex aqui, ó. Vamos lacrar.
Cruz. Não sei dizer isso não. A fêmea do Wi-Fi, cara, do banco, é isso? Não sei. É um minuto. Eu tenho que dizer vocês. Igual a gente manda o ovo pra vocês aí. Pronto. Lacrada a caixa. Aqui, ó. Lacrado. E agora a gente vai fazer o seguinte. Assinar nela. Ó. Assinar. Assina aqui, gente. Escreve aí também. Saber que essa é a mesma caixa que nós vamos pegar e levar. A gente embalou isso ontem, foi dia 21, 22 ontem. 22. Nilson, assina aqui. Aí, ó. E agora, todo lugar que a gente passar, a gente vai botar para alguém ensinar também. E vamos ver o resultado. Começando o manejo de tratamento como correio. Nós vamos embalar, jogar menos. E ó, é assim que é manejado. É uma encomenda comum como qualquer outra. Ai, caramba! Entrando em Minas Gerais. Entrando em Minas Gerais e a encomenda tá aqui, ó. A encomenda tá aqui. E seguimos viagem. É nós puxando a cachorrinha agora, ó. Novo pedágio. Eco Rio Minas, 11,80 o pedágio. Aí, ó. Vamos pesquisar aí onde que é a queijaria, ó. Queijaria Santa Maria. Vamos pegar, fazer um teste aqui, né, pai? Pega a caixa. Vamos ver agora. Estamos fazendo aqui a divisa de município. Vamos pegar, assim. Nilson, como chegou a carga aí pra você? Mas não vou usar grama aqui porque é macio, não. Vamos fazer isso, ó. É. Vamos fazer um teste pra balançar mesmo, chacoalhar. Isso veio no carro. Ei! Caramba. Caiu essa encomenda. Pera aí, vamos botar lá agora no caminhão? Vamos botar no caminhão e continuar a viagem. Quase você me deu o negócio no ferro aí, ó. Quase que furou o trem aqui. Quase que furou o negócio. Vamos lá. Tá bom também. Agora vamos pegar e vamos dar prosseguimento à viagem. Essa que a gente dá mamão, né? Essa não é escama. Já acostumou, tá vendo? É, ele vai ter que aprender. Não aprende não, não precisa aprender isso mais agora não. Agora não precisa mais não, né? Aí, pessoal, levando os polonês que o Johnny arrumou pra gente. Né, Johnny? Só máquina. Só máquina. Dois casal dourados, né? Tem que deixar isso aí. Esse aí não tem problema não, pra ficar aí, cagar, né? Pera aí, segura aqui pra mim. O celular, pai, então você faz um favor pra mim. Abre o carro. Autógrafo por um motivo. Tá filmando, pai? Aqui? Não, tô. É sabido que vender ovo fértil é um problema. É sabido. E é sabido também que o correio muitas vezes quebra a caixa, dá problema, Dá problema, verdade. E a gente tá fazendo um experimento social que nunca nenhum criador fez na internet. A gente pegou, embalou 100 ovos de codorna gigante e nós estamos fazendo uma simulação, tratando como se fosse uma empresa de correio. Fica dentro do carro no sol quente, joga no chão, cai. Nós pegamos e estamos fazendo como realmente, possivelmente acreditamos que age no sistema privado de transporte. Então a gente sabe do Espírito Santo com esses ovos. Eles ficaram 4 dias na gaiola, no sol. Eu te falei um clima lá de na 35 graus na sombra. Deixado na gaiola, a rolé. Embalamos eles. Eles estão embalados, lacrados. Pode ver se está lacrado. Lacradinho, né? Todo lugar que a gente passa é assinado. Eu assinei.
a funcionária assinou, o papai assinou, e todo lugar que a gente vai, na viagem, alguém assina e você vai ser o primeiro da viagem que vai assinar. Porque se alguém falar assim, olha, não foi isso, eu não tô sabendo isso não. Tem sua assinatura aqui. Não, tem. Então tem que filmar. Eu preciso que você assine aqui. Depois, nós vamos chegar e Vai voltar com isso aqui. Não, vamos voltar pra casa. Vai voltar a chocar. Ver o que aconteceu, por chocar e vamos ver qual o índice de nascimento que deu, entendeu? Porque dependendo do que acontecer, nós falamos assim, gente, infelizmente no Brasil é impossível a gente trabalhar com isso. Se a gente, se for muito ruim, assim, não dá pra trabalhar. Bota a data, Johnny, por favor. Bota a data. A data de hoje, o pessoal sabe. Ó, a gente tá em Juiz de Fora, 24. em Minas Gerais, tá? Não, o Juiz de Fora, JF. JF, 24 de fevereiro. De 2024. Vou botar com isso aqui na jogadeira. Vamos voltar e botar chocar. Vai me mostrar então. Se nascer bem, não vamos falar assim, realmente o negócio tem pouco. Nós estamos filmando. Senão você vai sair no YouTube. Se você autorizar a sua imagem. Ó, se você autorizar a sua imagem. Tá aqui, ó. Agora nós vamos voltar e agora ele veio dentro do carro, agora ele vai no porta-mala quente, junto com o galinho. Nossa, mas aí Aqui, veio nós botando aqui, ó. Vai comendo normal, nós não sabemos o que tem dentro. Como assim, o colaborador não sabe, ó. Pera aí, meu chinelo. Peraí, esqueci o negócio. Você pode ficar Ah, é. mais cuidado com o chinelo. Ah, não fecha não, cara. Bota essas coisas pra dentro aí. guardar isso aqui. É assim que funciona. Aí tá pelando água. Aí pessoal, tô aqui em Filgueiras. A nossa caixa que tá rodando aqui fazendo o nosso teste de viagem dos ovos está aqui. Algumas codornas gigantes da nossa genética mesmo. Montamos um sistema aqui pro meu padrinho. E ele vai assinar a caixa também, mostrando que a caixa passou por aqui em Minas Gerais. Ó. A gente vai fazer, tá fazendo esse experimento. E vamos colocar esse ovo chocar. No futuro, todo mundo que assinou, vocês podem cobrar o pessoal. Realmente passou aí, essa caixa mesmo. E o dia 26 do 2, ó. Dia 26 do 2. Os ovos estão embalados desde o dia 21. Então, já é um tempo considerável. Aí, ó, mais uma assinatura na caixa, ó. E a essa codorninha que tá aqui, ó. Sistema aqui, ó, de bebedouro. Sistema de bebedouro, vindo lá da Agrocampo. As codornas do Criatório Pessoa. Mostrando pra vocês a qualidade da genética nossa. Passando fronteiras, ó. Aí, ó, pessoal, tô na agropecuária do meu tio Dedé, aqui em Filgueiras, ó. Ele tá assinando o nome dele aqui também, comprovando que ela passou pela loja dele, ó. Estamos aí uns quase 400 km de distância. E tá aí, ó, comprovando o dia, a data e a pessoa. Mais uma viagem normal, voltando de Minas Gerais. Cabritinho, 4 galinhas, polonesa e 2 calopsitas ainda. Uma viagem normal de Minas Gerais. Não tem como ir em Minas e não trazer algo. Nega, nega. Aí pessoal, tô no estado do Rio, aqui ó, a placa até de um criatório que possivelmente a gente venha visitar. Caneco Pessoa tá aqui no carro com nós. Papai, estamos aqui ó, as polonesas do criatório Fuga das Galinhas lá do Johnny. 2 calopsitas brancas nós estamos levando também. E ali no cantinho tá vendo lá no fundo, a caixa tá lá embaixo, lá no meio da bagunça, no porta-malas. Caixa de isopor dos ovos. Então tá aí, ó. Estado do Rio, passando pelo estado do Rio, seguindo viagem. E aí pessoal, olha só, chegamos de viagem. E aqui, como vocês podem ver e constataram no vídeo, várias assinaturas na caixa. A minha, da Jennifer, de papai. Tem mais uma aqui que eu nem lembro de quem que é.
Tem aqui da Neide. Essa aqui eu não é do Dedé, do Wilson. Essa aqui é do Gilson. E aqui, ó, vamos lá, explicar pra vocês. A gente saiu pra viagem no dia 22 de fevereiro com essa caixa. A gente voltou no dia 26. E hoje é dia 3 de março, ou seja, são 10 dias esses ovos embalados. E vamos olhar aqui a situação da caixa, ó. Batidas, arranhadas, algumas avarias aqui. Pode ver que aqui no fundo tá bem amassado, sujeira de cair no chão. Tá bem avariada a caixa. E vamos abrir agora para ver o estado que está esses ovos. Usando a tesoura sem ponta. Vamos pegar, abrir aqui, ó. E outra, seguindo aqui o protocolo que a gente orienta para todo cliente. Filma a abertura da caixa. Filmando a abertura da caixa. Vamos pegar, abrir aqui, ó. Abrir ela lateralmente. Aqui, ó, vocês podem ver, ela tá lacrada, tá? Não foi feita outra fita. O cheiro, acho que tem algum ovo quebrado. Abrindo aqui, tirando a tampa, tirando a primeira cobertura. E o que a gente constata aqui? Alguns ovos aqui em cima. Deixa eu ver se tem algum ovo quebrado já aqui em cima. Aparentemente não. Vamos vir tirando os ovos. Ó, como que é fácil retirar os ovos, ó. Você levantou um pouquinho a bandeja, onde que eles são acondicionados, e vai empurrando com o dedo bem devagar, ó. Bem fácil a retiragem. E esse aqui é um processo que a gente orienta o cliente que seja filmado, encaminhado pra gente, pra ver a situação dos ovos. Ah, se quebrou ovo, em qual bandeja quebrou, coisa do tipo, pra gente poder ver o que aconteceu. Não tem nenhum ovo quebrado na primeira bandeja, aparentemente, ó. E olha o tamanho dos ovos. Tem um aqui quebrado sim, mas acho que era uma casca que estava mais frágil, então a gente coloca aquele como quebrado. Mostrei o tamanho do ovo. Olha só o tamanho dos ovos, ó. Muito grande. Vamos botar na balança aqui, ó. Ovo aqui de 16 gramas. Olha o peso desse ovo. Então, retirando os ovos. E esses ovos aqui, lembrando, eles estavam há 3 dias na bandeja de coleta. Foi deixado em calor excessivo. Não tinha ventilador ainda lá na granja. Não tinha. E mesmo assim, a gente pegou os ovos mais velhos que tinham. 32 ovos. Mais uma célula aqui. Pode ver que os ovos ficam bem acondicionados, ó. Aqui a gente vê que tem algum ovo quebrado. Tem um ovo quebrado aqui. Vamos lá, vamos retirar eles. A gente está aqui na loja, na Agrocampo, ó. Na loja nossa, na agropecuária. Então a gente está fazendo vídeo. Vamos lá, vamos tirando. Viu como que é fácil retirar os ovos? Bem simples. Ó, eu acho que tem ovo quebrado aqui porque eu senti. Na última eu sei que tem, porque a gente quebrou na hora que a gente tava colocando e a gente manteve, ó. Tem ovo quebrado aqui sim, ó. Um ovo aqui. A gente tá fazendo esse teste, estragando a embalagem, tomando relativamente um prejuízo numa caixa, na embalagem, que possivelmente não vai poder ser reaproveitada, até por causa de contaminação, né? Porque se quebrou ovo não tem como você reutilizar. Mas vai fazer um teste para averiguar essa situação para vocês. Coisa que ninguém fez no YouTube, a gente tá fazendo. Aqui, ó. Então a gente tem alguns ovinhos quebrados. Mas também levando em consideração que essa caixa seria própria para no máximo 75 ovos. E a gente socou, acredito, mais que 100 ovos aqui dentro. Então essa é uma outra situação. Isso aqui é um protocolo que tem que ser realizado na hora que você compra o ovo. Filma desembalando, filma a chegada, filma a caixa, porque só assim a gente consegue ter uma noção do que aconteceu, entendeu? Mais 30 ovos aqui, ó. 30 ovos. Os ovos aparentemente eles estão meio esbranquiçados. Eu não sei se isso é devido a um ovo que quebrou. Ó, esse ovo aqui tá até bem feio. E olha aqui, ó, o sinal de ovo que quebrou. Ó, quebrou esse ovo, ou seja, ele teve alguma pressão, alguma coisa do tipo, ele acabou quebrando, e um ovo que tava no canto. O resto, ó, pode ver que tá bem limpo. Vamos tirar e vamos ver se o de baixo quebrou também, ó.
De baixo, como eu falei, sabia que tinha ovo quebrado, porque na hora da colocação a gente quebrou o ovo aqui, a gente manteve. Então o cheiro aqui já tá um pouco mais desagradável. Mas olha só, a gente quebrou aquele ovo, não quebrou o de baixo. Então é algo muito interessante. Levantando aqui, vamos tirando os ovos agora, pra gente conferir. Ó, o tamanho dos ovos estava no fundo. Essa caixa foi apertada com pressão, tá? Foi apertada, pra você ter ideia, a gente teve que cortar essa parte superior aqui do isopor. Essa parte superior para conseguir fechar ela, porque senão ela não ia fechar. Então até então a gente tem 3 ovos quebrados apenas. Eu acho que eu botei foi uns 100 ovos aqui dentro mesmo. Os ovos de baixo estão até mais bonitos. Eu não sei porquê, mas estão mais bonitos. E eu acho que vai realmente dar os 100 ovos aqui. Vamos contabilizar que na hora que eu tava embalando eu não contei certinho quantos ovos tinha. Eu sabia que tinha por volta de 100. Ó, normais, só com alguns sinais de realmente, porque o ovo que quebra perto do outro dá um sinal de esbranquiçamento, tipo um fungo. Isso é normal, mas não é agradável, entendeu? Então deixando isso bem claro. Ó, aqui embaixo tem ovo quebrado, ó. Tem ovo quebrado. Vamos retirar aqui, ó. Esse aqui tá quebrado. Esse aqui não tá. Aqui então, deixa eu ver aqui. Então já de início foi quantos ovos perdidos? Deixa eu ver. Esse aqui não aparenta quebrar, mas tá bem sujo. Ele não tá quebrado, mas tá bem sujo porque quebrou um ovo perto dele. Esse aqui também não tá quebrado, mas tá bem sujo. Então vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 90, 100 ovos. Na caixa tinha 104 ovos. Dos 104 ovos, 4 ovos apenas quebraram. Levando em consideração que a gente sempre manda ovos a mais, então no pedido que você comprou, que é o kit promocional de 100 ovos, a gente mandaria normalmente 104, quebrou os 4. Ou seja, 0 prejuízo por quebra. O que vai acontecer agora? A gente vai colocar todos esses ovos aqui para incubar, tá? Filma aqui, ó, as bandejas para o pessoal ver. Ó, as bandejas. Filma bem os ovos para o pessoal ver como que é, ó. Esses são os ovos que vão ir para incubação e a gente vai colocar, chocar e acompanhar o desenvolvimento deles. E os ovos que quebraram aqui, ó, 4 ovos quebraram. Esse aqui foi uma furação na casca mais fina, esse aqui amassou lateralmente, esse aqui amassou por cima e esse aqui também. Então é algo que rotineiro. Dentro da caixa, 0 de avaria interna da caixa. Pode ter sido realmente no impacto de bater em alguma coisa, como vocês viram jogando no chão mesmo. E pode ter sido nesse momento uma trepidação que acabou dando. A embalagem perfeita, em perfeito estado. Pode ver aqui, ó, que um ovo, o ovo ganha a forma dele dentro dessa espuma adjacente. Então fica bem protegido. E agora, levar esses ovos para incubação. Acompanha a gente agora no preparativo da chocadeira. Não perde, vamos lá. Aqui estão os ovos, ó. Os ovos vão ir para incubação agora, mas antes de a gente levar para incubação, a gente vai quebrar alguns desses ovos para a gente ver como está a estrutura física deles. Vamos aqui para mim, por favor. Vamos quebrar aqui. E vamos ver como tá. Olha aqui, pega, filma pegando aqui. Peguei. Vamos quebrar pra gente ver a estrutura física deles. Ovos esses que estão há muitos dias viajando. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Teve um descolamento do embrião, ó. O embrião descolou, tá vendo?
Ele descolou aqui. Mais um. O ovo tá galado, ó. Ele tá galado, mas teve um descolamento embrionário. Esse ovo não ia nascer. Esse é a mesma coisa, tá vendo? Ó, no entanto que ele tá galado, que pode ter sido uma situação de alta temperatura. Em algum momento, nesses dias que a gente deixou, esses ovos aqui já estão abertos, aqui tem 3 dias, a gente não colocou chocar. O atraso para botar chocar, teve aqui, ó, tem um sinal de sangue, o ovo tava galado, mas ele não vai nascer. Mais um. Tá vendo? Sinal de alta temperatura, pode ser na hora de armazenar ele, no período da viagem que seja, em algum momento, e o ovo aconteceu isso. Mais um sinal. Período muito quente do ano, vou quebrar o último ovo. E após quebrar esse último ovo, nós vamos mandar os 95 restantes para a chocadeira. Tá vendo a situação dos ovos? Isso aqui a gente deixou de propósito, esses ovos atrasados para pôr na chocadeira, para vocês verem o mau acondicionamento quando chega a embalagem, quando pega e tira os ovos, a não colocar os ovos imediatamente para chocar, entendeu? O que ocasiona. Agora a gente vai levar os 95 ovos restantes, para a chocadeira e aguardar um resultado positivo. Que daqui 16 a 18 dias a gente vai pegar e constatar o que a gente vai ter de resultado. Chocadeira aqui, totalmente higienizada. Olha aí, ó, as calhas já no lugar, pode ver que tá bem limpa. E agora vamos colocar os ovos para incubar e ligar ela. Então acompanhe todo esse processo. Chocadeira desligada aqui, vamos colocar os ovos nas calhas e ligar ela com os ovos já no lugar. Não deixe a chocadeira quente e põe ovo. Liga ela juntamente com os ovos. Ovos colocados na chocadeira, todos os 95 ovos colocados aqui na chocadeira. Agora a gente vai fazer o seguinte procedimento: tampar a máquina, conferir se ela está vedada, certo? E ligar ela para funcionamento. Ela vai aquecer e agora vai vir a outra etapa do processo de início de incubação, a aferição da chocadeira. A aferição da chocadeira e a colocação de água. Vamos aferir ela e ver a temperatura real que está dentro da máquina e vai estar marcando. Aguardar ela aquecer junto com os ovos. Água colocada. Mas Thales, você não ligou o motor, não tem motor, chocadeira? Tem um motor. Mas o motor, a rolagem só vai ser ligada depois de 2 dias do início da incubação. Ligada 2 dias, somente 2 dias antes, depois do início, e desligada 2 dias antes. Chocadeira ali. Chocadeira tá marcando 38,6 graus. Termômetro aqui. Zerar. Leno, vamos colocar aqui. Tá ali dentro. Vamos aguardar a leitura dele agora e ver qual a temperatura real da máquina. Jogadeira aqui marcando 38,5 aqui em cima. O termômetro que chega desligou, mas vamos tirar ele aqui e vamos ver quanto que estava marcando. A gente consegue conferir. Conferindo aqui, ó. 37,8 era a temperatura que ele desligou. Então tá marcando a temperatura lá e na realidade está dando outra no termômetro. A aferição é importante. Feita a aferição, 37,8 tá ok. Aferindo aí no início da incubação,
e, se necessário for, achar que é necessário, fazer isso durante a incubação. Dada a largada, hoje a gente começa essa incubação dos ovos. Deixa eu ver que dia que é, pra gente pegar e mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Aqui no computador. 5 de março. Iniciado a incubação dos ovos teste. Aí pessoal, dia 22 do 3 de 2024. 22 do 3. Hoje fazemos 17 dias. Os ovos foram colocados chocar no dia 5 do 3, 5 de março. E hoje são 22 de março. Abrindo aqui a rolagem. Levantando a tampa. Olha só. Esses aqui são os ovos do experimento. Esses da frente aqui. Pode ver que não teve eclosão de ovo algum. Eclosão de ovo algum. Então o ovo aqui no vazio, apodrecido. E no mesmo dia eu coloquei alguns ovos daqui do criatório coletados na hora. Deu ovos do dia. São os ovos que a gente manda, geralmente mando pra vocês ovos do dia, entendeu? Pra pegar e vocês colocarem chocar aí. A gente colocou alguns. Pegou lá, catou sem escolher tamanho, sem escolher nada. A gente colocou aqui, se não me engano, foi 10 ovos. Esse aqui tá furado, então desconsidera ele. Ó. Dos 10 ovos que a gente colocou, 10 ovos nasceram 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 codorninhas. Isso mesmo, 6. Então o nascimento na faixa de 60, desconsiderando aquele, passou de 70% em ovos sem seleção, tá? Sem seleção de tamanho, sem seleção de nada. Coisa, fato esse que a gente faz para mandar ovos para vocês. O que traz com isso? Qual a informação que a gente traz? O ovo, esse ovo, ele tá galado. Ele tá galado, porque nasceu lá. Só que não tem como você garantir o resultado num ovo desse aqui, passando por situações como esse aqui. Não tem como. O trabalho de estar com o pintinho dentro está feito. Vamos quebrar os ovos aqui para ver como que eles estão por dentro, para ver a situação deles agora. Vamos ver o que eu fazer para pegar e conferir a situação deles. Tirando aqui as calhas. Vamos agora fazer a quebra desses ovos para ver o que aconteceu. Isso aqui também. Nasceram 4, 5, 6. Vamos quebrar aqui, ó, todos os ovos aqui, ó. Todos os ovos aqui. Mais esses 5 ovos que foram daqui de casa mesmo. Ovos que a gente colocou chocar. Nos coletou na gaiola, botou chocar. Botamos 11, nasceram 6. Sendo que um aqui estava trincado, então realmente não ia nascer. Então nasceu relativamente 70% dos ovos. Vamos quebrar os que a gente fez o teste, os ovos do teste, para vocês verem. Os mesmos ovos daqui de casa, só que esses aqui passaram por transporte, balançou, chutou uma caixa, caiu, amassou caixa, tinha ovo quebrado na caixa. E o que acontece? Ah, Thales, o ovo não tá galado. O ovo não tá galado, o ovo não nasce.
Não é essa a questão. A questão é o seguinte: quando você pega um ovo e bota ele em situação de estresse, onde você balança ele, por exemplo, aqui, ó, gerou um embrião e ele morreu. Quando você faz isso, você descola a gema da clara, tira a proteção dele. Isso acontece durante o transporte. Qualquer coisa que estresse isso faz com que você tenha uma morte embrionária. Essa morte embrionária, aqui, olha, ele chegou a calcificar aqui o embrião. Essa morte embrionária, ela se dá no descolamento do próprio embrião, da própria gala, entendeu? Do feto, da estrutura normal do ovo. Isso acontece no transporte, entendeu? Isso vai acontecer no transporte. Por isso que vai acontecer, você vai ter uma visão como essa daqui, quando você chega numa situação como essa, que o ovo tem um transporte ruim e acontece isso. Ah, mas sempre vai acontecer isso? Não, lógico que não. Pode ser que você não tenha esse problema, pode ser que o caminhão que a sua caixa entrou esteja com um motorista mais tranquilo, ou a pessoa que vai pegar e mexer com a sua caixa seja mais tranquila, Seja mais honesto. você vai pegar e vai conseguir ter o melhor resultado. Mas a gente está mostrando aqui para você que o ovo que está ali é o mesmo ovo daqui, saiu da mesma codorna, só que esse passou por estresse e o de lá não. E o que acontece? Você vai ter uma situação como essa na sua casa. Ali, ó, estava até preto, porque o embrião começou a gerar, mas ele estava machucado, fragilizado. Outro exemplo disso é esse aqui. Ovo que não está galado não estoura, não apodrece, não estraga, entendeu? Olha aqui outra coisa, quebrou um ovo dentro da caixa, contaminação fúngica, não nasce ovo. O ovo não nasce. Olha só, olha lá, o pintinho dentro do ovo, mas devido à contaminação não nasceu, entendeu? Isso aqui nós estamos provando por A mais B. O risco de você adquirir um ovo fértil para enviar é esse aqui. É um produto muito sensível que ele passando por estresse, ele vai ter resultados ruins ou resultados bons. Isso aí não tem como prever. É uma loteria. Olha esse aí outro. Já tá apodreceu, como a gente falou. Ovo que estraga é porque tinha uma coisa dentro, entendeu? Então é essa a situação. Todo esse ovo amarelo que você viu, na sua grande maioria, olha lá, ó, descolamento embrionário, morte precoce do embrião, logo no começo da incubação ou até mesmo dentro da caixa antes de começar a incubação. Tá vendo? O ovo tá galado. Se ele não tivesse galado, a gema saía perfeita, entendeu? A gema ia sair perfeita, redondinha. Quebra esses aqui, ó, pai, por favor. Quebra esses aqui. O cheiro tá até inconveniente aqui já. Esses aqui são os ovos que foram tirados aqui, ó. Ovo com, olha só, coletado no menino, só que teve uma morte embrionária. Tá vendo? O embrião morreu. Aqui esse aí tava quebrado, tava trincado esse, eu acho. Tá vendo? Aí secou o ovo. Mas esse, ó, tava com o pintinho ali dentro e o pintinho morreu, ó. Então já elevamos a taxa de fertilidade para 80%. Porque nasceram 6. Esse também, só que esse aqui o que? Esse aí, ó, morreu, tá vendo? Teve uma morte ali do embrião. Lembre, gente, que chocadeira não é galinha não, tá? É, ó, chocadeira não é galinha. E outra coisa. Vai quebrar o resto? Não, acho que não, cara. A gente já chegou na nossa conclusão. Entendeu? Então, o risco de adquirir ovos pela internet está aqui, ó. A gente pode garantir o resultado do que sai de dentro do criatório, entendeu? Do que vai entrar dentro desse ovo, tá? Esse é o trabalho de um criatório. Não só o criatório pessoal, mas como qualquer criatório. Esse vídeo é uma utilidade pública para qualquer criatório que queira usar. É uma utilidade pública para você, amigo criador, que trabalha com a venda de ovos férteis. Olha aí, ó. Mais um aqui. A gente garante é o que a gente faz aqui dentro do criatório. Dentro do criatório. Quando a gente sai daqui, o que acontece com esse ovo, infelizmente, sai do nosso domínio. Sai do nosso controle. Não tem como a gente garantir um resultado com base num transporte que não é nosso, com base numa chocadeira que não é nossa, com base numa energia, de uma técnica, de um trabalho que não vai ser nosso.
não é a gente que vai estar na sua casa. Olha, esse aqui o pintinho... Nossa, o pintinho chega apodreceu. Que isso? Nossa, estragou. Mas ele gerou. Cheirou. Então, essa situação. A morte embrionária, ela é ocasionada por longos dias de transporte, oscilação de temperatura, movimentação abrupta, tudo isso gera esse problema. Então, tá provado aqui. É arriscado comprar ovos férteis. É arriscado, é arriscado. Ah, tá, mas você tá fazendo, você vai quebrar o seu mercado? Não, isso aqui é para qualquer cliente que adquirir ter ciência do que é como que funciona, entendeu? Do que pode acontecer. Eu notei. Isso é um teste que a gente fez. Ah, tá, mas você nunca passou por isso já, ué. Já, nós compramos ovos da Eu já Bahia passei. de galinha e chegou aqui de 3 dúzias, nasceu 6 pintinhos. Sim, ovo balão a gente comprou e nasceu pouco. Hoje eu tenho muito balão, tem, mas foi com 6 pintinhos eu consegui fazer. Morte do pintinho chegou já. Começou a gerar e morreu. Então o ovo... Aí, ó, o biquinho do bichinho, tá perfeito. Só que não vai vingar, entendeu? Geralmente não vai vingar se tiver situações como essa. Esses ovos aqui demoraram 15 dias para começar a chocar, entendeu? A gente pegou os piores ovos, como assim, sem seleção. Ovos que estavam 3, 4 dias na gaiola, expostos na gaiola. E a gente pegou e colocou chocar. Esse foi fresco, não? Não, isso aqui eu peguei ovo na situação ruim, para ver que você não consegue. Se eu tivesse pego ovos selecionadinhos, ovos que colhidos no dia, mantido em ambiente refrigerado, você vai ter situações melhores. Mas eu quero mostrar que em qualquer situação que ocasione um erro, uma falta de controle, vai ser um resultado insatisfatório como esse, entendeu? Então, olhem, avaliem e vejam. Isso aqui é uma prova para vocês verem como que acontece, beleza? Aí, vídeo finalizado. Levou quase um mês pra gente terminar o vídeo. Na verdade mais, né? Porque foram 15 dias mais o tempo da incubação para pegar e chegar nessa conclusão. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas, pode mandar nos comentários que a gente vai estar respondendo a todo mundo. Valeu!